Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai ver como que eram os métodos contraceptivos na Idade Média. Vem comigo! E aí galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e a gente vai ver hoje como as pessoas faziam para não engravidar na Idade Média e quebrar alguns conceitos aí errados que a gente tem hoje sobre como era o período medieval. Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem o Caverna Medieval e vamos ver aí como que eram os métodos anticoncepcionais na Idade Média. Mas primeiro, a gente tem uma ideia aí de que sexo foi um tabu durante grande parte aí da Idade Média e que era diferente do que a gente faz hoje. Não, basicamente o ser humano de hoje é o mesmo ser humano da Idade Média e a gente fazia a mesma coisa. Tem aquela concepção que por causa da igreja as pessoas não faziam sexo fora do casamento, as pessoas não faziam sexo como diversão, era só para procriação e que tinham várias regras. Inclusive, vê esse meu vídeo aqui sobre o sexo na Idade Média, que a gente já vai ter uma ideia aí que não, na verdade, segundo os historiadores e as fontes primárias que a gente tem da Idade Média, a maior parte das pessoas deixava de lado aí os preceitos da igreja e fazia o maior bacanal, tinha sexo fora do casamento, fazia sexo antes do casamento, mozona. Só um pequeno pedaço de parcela das pessoas é que realmente aí seguiam os preceitos da igreja e faziam aí só como uma forma de procriação e não como uma forma de lazer. Então, como é que as pessoas faziam para não engravidar? Quais que eram os métodos anticoncepcionais, os métodos contraceptivos aí para a galera não engravidar, já que na época não tinha camisinha, ou pílula do dia seguinte, ou ainda os anticoncepcionais que a gente tem hoje em dia. Vamos ver então 5 métodos anticoncepcionais, 5 métodos contraceptivos da era medieval. E a primeira coisa era a regulação menstrual, como a gente faz hoje, porque a falta de menstruação é um dos principais indícios da gravidez. E até hoje, regular a menstruação é uma forma de controle de natalidade. Mas na era medieval, as mulheres já gerenciavam seus períodos menstruais da mesma maneira que a gente faz hoje, usando os ciclos para saberem se estavam grávidas ou não. Mas as pessoas não entendiam isso da mesma forma que a gente entende hoje. Não havia distinção aí entre prevenir a gravidez e o aborto. Assim, os remédios para evocar a menstruação eram amplamente utilizados. Existiam receitas para várias misturas que essencialmente incentivavam o aborto. Isso era compartilhado entre as mulheres e até mesmo estava presente em alguns manuais domésticos. Esses remédios aí eram muito populares e geralmente eram feitos dos ingredientes domésticos comuns. Embora esses remédios aí tivessem pouco efeito em sua maioria, alguns deles até hoje são evitados pelas mulheres grávidas porque eles podem ter aí sim um potencial de causar um aborto. Alguns deles era a salsa, a cenoura selvagem e o poejo. Ainda o arum, o ópio, que é uma droga, artemísia, pimenta, alcaçuz e peônia. E por incrível que pareça, a Idade Média a galera já usava formas de camisinha e não só na Idade Média. Existem registros de camisinhas da antiguidade, inclusive do Antigo Egito. Semelhante aí aos preservativos que a gente usa hoje, os métodos físicos anticoncepcionais foram amplamente utilizados no período medieval. E como a gente falou, desde a antiguidade já eram utilizados. Como? Eles podiam usar tripas de animais, camisinhas feitas de linho e até camisinhas feitas de seda, como uma forma aí de segurar o esperma. Além disso, para melhorar essa barreira física, era colocado ervas medicinais dentro e fora da camisinha. Acreditava-se aí na Idade Média que isso seria uma boa barreira contra a concepção. Na Enciclopédia Médica do século XI, Cânone da Medicina, de Avicena, um polímata persa, recomenda-se inserir hortelã no colo do útero antes de ter relações sexuais. Então aí a gente já vê que a galera não estava muito longe do conhecimento de medicina que a gente tem hoje. Eles colocavam hortelã ali no colo do útero como uma forma de barreira e hoje a gente tem aí o DIU, o método anticoncepcional de colocar uma barreira ali no colo do útero e até como espermicida. E espermicida também era uma forma de contracepção na Idade Média, vamos ver. Muito diferente dos espermicidas modernos de hoje, que usam aí o nonoxinol 9 como ingrediente ativo, o equivalente medieval recomendava misturas feitas de plantas trituradas, folhas e até mesmo esterco animal. Imagina isso, você vai fazer relação sexual. Ah, calma aí, deixa eu passar esterco animal no meninão aqui antes da gente começar. Maravilhoso! Se você ver os vídeos do Caverna aqui, vai lá ver os vídeos do Caverna, você vai ver que a galera usava muito esterco animal. Caramba, os caras realmente gostavam de comer cocô de animal. O mesmo cânone da medicina de Avicena, por exemplo, se referia ao cedro como algo que corrompe o esperma e, portanto, proíbe a gravidez. Esses métodos pouco convencionais também são refletidos em outros textos não médicos da época, como o Conto do Pároco de Chaucer, onde a ingestão de ervas específicas e a colocação de barreiras tangíveis para evitar a concepção são apresentadas como um pecado.
Outros métodos também que eram usados é você pegar um tecido e embeber vinagre, mel e outras coisas, outras misturas e colocar por dentro da vagina. Isso daí então era uma barreira, o tecido formava uma barreira e também a coisa que colocavam ali servia como espermicida. Uma outra coisa também muito comum é que a gente vê nos filmes, a gente vê em vários filmes isso e acha extremamente estranho, fala, não, isso não acontecia, é que a galera escondia a gravidez ou também depois escondia o filho e sumia com ele. Embora isso possa parecer muito bizarro, a gravidez fora do casamento era muito condenada pela igreja e isso acabaria com a reputação de uma mulher e muito provavelmente acabaria também com a sua vida e pro homem tava tudo certo. Quem se fudia mesmo na Idade Média era a mulher. Por exemplo, no romance libertino francês do século XVII, Le Code de Fils, uma mulher é apresentada instruindo uma garota de 16 anos sobre a educação sexual. Quando o assunto da gravidez surge, em vez de enfatizar os contraceptivos, ela declara: existem tantas meninas grávidas que nunca chamam a atenção graças a certos espartilhos e vestidos feitos sob medida que elas usam e que não as impedem de se divertir com aqueles que as engravidaram. A gente vê aí que as mulheres ricas, as nobres, podiam fazer o bacanal que quisessem e depois era só esconder e sei lá o que fazer com o filho depois, mas o problema é que as mulheres pobres não tinham aí essa vantagem e se ferravam mesmo. E a última forma aí de contraceptivo é a Igreja Católica, porque mesmo que a maioria das pessoas aí não seguiam tantos os preceitos, algumas sim seguiam e isso evitava aí o sexo fora do casamento, ou antes do casamento, ou como uma forma de diversão e as pessoas praticavam aí apenas para a procriação. Como a igreja viu o sexo como uma necessidade para procriar, o sexo fora do casamento ou antes do casamento não era encorajado e tinha repercussões sociais não apenas para os pais, mas também para a criança, que em muitos casos era ilegítima, considerada aí um bastardo. Portanto, a religião nesse contexto atuava como uma forma de contracepção, pois desempenhava um papel importante ao influenciar as decisões pessoais das pessoas em relação ao seu corpo e ao sexo. E aí, curtiu esse vídeo sobre as formas de contracepção na Idade Média? Você viu um monte de coisa que você não imaginava que existia. Então já sabe, curte, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o Caverna Medieval a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo, que é amanhã. Falou!